Do Maná do Céu para você. Bom dia. Maná de hoje, viva feliz. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Senhor, me acordou falando, me levou a ler vários textos e falando sobre, a Viva Feliz, e aí lembrando que ontem o Senhor falando, faz mais uma vez, e falando do que? Pra gente deixar tudo para trás. E ali hoje, quando o Senhor falou Viva Feliz, é o Senhor hoje nos dando a nossa nota, lembra? Que a gente é testado, julgado, e aqui a gente está num processo, e hoje é o Senhor falando, tá aprovada, tá aprovado. E aí o Senhor está falando para mim e para você hoje, viva feliz, ou seja, agora é novo, tudo novo. E aí, é tão tremendo, porque o Senhor nos trouxe, vários ensinamentos, e aí quando o Senhor me leva a ler aqui, falando do 9, do 49, falando aqui do sonho do copeiro-chefe, aqui o Senhor me levando a gente para ler de novo, porque esse versículo, ele, tudo a palavra, ela é viva. Então, eu falo, tão tremendo, porque o Senhor nos traz ensinamento de cada versículo ali a gente pensa tantas coisas e ali o Senhor me leva a ir mais pro profundo, eu fico mais maravilhada, porque quando o Senhor me deparou falando com esse versículo de novo, por quê? Porque foi aqui que ele falou pra gente, lembra? Pra gente focar na videira, e aqui a gente teve um processo, várias vezes o Senhor já falou com a gente nesse versículo de várias maneiras diferentes, E quando o Senhor falou, pra gente focar na videira, lembra? E hoje o Senhor tá falando o que pra gente? Tá mostrando o quê? Como a hora que ele falou viva feliz, ele tá falando que foi quando o Senhor começou, a falar comigo, Onde tá o copeiro, você coloca o quê? Viva. Ou seja, pra gente viver. E aonde tá o chefe? Lembra que é pra gente governar? Feliz. Porque é quando o Senhor tava falando hoje comigo, o sonho quem nos dá é Deus, Ele nos dá a promessa. E o que ele está falando, Quando hoje o Senhor falou viva feliz, porque o Senhor no nosso processo, o Senhor entregou promessa, o Senhor nos mostrou e tenho certeza que Ele mostrou mais ainda, porque onde foi um momento assim do Senhor trazer mais revelação, mostrar mais assim das coisas que o Senhor tem para viver, falando, filha, não fica parada aí não, vamos! Para de olhar para trás, vai para frente, Então foi hoje quando o Senhor falou, e ontem foi o dia, da gente ver o novo mesmo, E o Senhor é tão tremendo porque ali a gente sabe que é só o Senhor para nos levar a gente viver tudo, o que a gente está vivendo sem Ele, a gente jamais ia saber tantas coisas que o Senhor mexeu conosco, Ali fazendo tantas coisas, e foi quando o Senhor começou hoje, ministrar mais ainda ao meu coração, enquanto eu estava ali me arrumando, lembrando, dos início dos meus vídeos, foi quando eu gravei sobre o paralítico, E era assim que eu me via como um paralítico na cama, Ali, às vezes, você não tá deitado na cama, você tá paralisada na sua vida, parada no tempo, com um monte de coisa, ali guardada. E aí, quando hoje o Senhor falando, olha, e hoje você tá fazendo o quê? Hoje, o Senhor tá falando, hoje é para você viver. Tipo, já levantou, agora é só caminhar e seguir vivendo, Levanta e anda. É isso que o Senhor tá falando, Agora o Senhor tá falando, agora anda. Agora, ó, só andar e desfrutar de tudo. E aí, o que o Senhor tá falando, Pra gente nem olhar para trás. E foi tão tremendo que ali, enquanto o Senhor eu tava me preparando, o Senhor tava falando, ali, lembrando da história de Abraão, Sai da tua parentela, e depois ele levou Ló, E depois, quando chegou um tempo lá, o Senhor parou de falar com ele, e depois chegou um tempo que Ló, Teve um momento ali que Ló teve que separar dele, e foi aonde Abraão ali fluiu, E a gente sabe toda a história de Abraão, pai da fé, tremendo, e ali foi quando o Senhor falando, o que é hoje? O Senhor está falando para nós, viva feliz, E as coisas não são assim, o Senhor, a gente sabe que há um processo, por isso que o Senhor levou a gente ler o 40, versículo 9, porque o 40 fala de processo. Então, da mesma forma que o Senhor está falando para nós hoje, viva feliz, a gente vai viver ainda vivendo processos. Então, o que é? Quando a gente vai saber que vai ter teste, vai ter julgamento, até para a gente viver feliz, vai ter tudo isso. Só que nós temos que saber que nós estamos num processo, mas a gente tem que saber. Agora nós não estamos vivendo o processo de ficar lá, tentando, como fala? Restaurar, curar o passado. Não, agora é pra gente viver feliz. Agora o 40 que nós vamos viver agora é um processo pra gente viver
continuar. Viva feliz, o Senhor está falando hoje para nós. E como que nós vamos viver? Vai ter luta? Vai ter prova? Vai ter, porque a palavra fala, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E como que nós vamos continuar vivendo com essa felicidade? Porque quem é que nos dá a felicidade? Quem falou hoje de manhã, a hora que eu acordei? Foi o Senhor. E quem que é a felicidade? É o Espírito Santo que está em nós. Então, como que a gente vai viver triste se a gente não estiver com a presença? E como que a gente perde a presença? Mostrei vários detalhes aqui, né? Desagradando o Senhor, pecando. Lembra onde o Senhor mostrou lá de Caim, né? Mas mesmo assim o Senhor é poderoso, estava ali chamando. Então a mesma coisa o Senhor está fazendo com nós. Nós vamos ter processo, vai ter falha, nós vamos errar? Sim, mas o que nós temos? Um Pai que vem aqui, corrige, né? Que é o Espírito Santo que está aqui mostrando para nós todo o tempo, é nosso melhor amigo, que está ali falando para nós, olha... Para aí, né? Volta. E aí vem a parte nossa da gente se arrepender, da gente se humilhar, da gente deixar o orgulho, da gente falar, Pai, me perdoa, começar de novo. Mas qual é o segredo? O Senhor está falando, viva feliz, porque a palavra, o Senhor nos garante isso, uma vida com abundância. E aqui, né, pensando em tudo isso, o Senhor já está nos preparando para a eternidade. A eternidade é muito mais, porque na eternidade nós não vamos ter, né, as provações, não. Na eternidade nós já vencemos essa guerra e nós vamos estar com o Pai. Então, aqui é o Senhor falando, olha, aqui tem uma vida feliz. E como nós vamos ter? Com a presença. Nós só vamos viver essa felicidade com a presença, porque dependente da situação, nós vamos saber que o Senhor vai estar conosco. E essa felicidade, porque é o Senhor que nos garante. Hoje o Senhor falou para mim, viva feliz, é Ele. E como que nós vamos ter isso? Primeiro, o que nós precisamos? Primeiro, da fé. Crer. Falar, não, meu Pai falou, para eu viver feliz. Então, tudo que vier, né, que não é o Senhor que está nos trazendo, você tem que lembrar e falar, não, estou vivendo um tempo novo, tudo novo e é feliz. Porque com o Senhor, tudo que Ele nos permite viver tem um propósito. E ali fala do nosso propósito. Por isso que Ele está falando, viva feliz. Porque o que o Senhor tem para nós é grandioso. No entanto, que Ele leva aqui, né, para ler aqui esse versículo 9, falando aqui, né, do copeiro-chefe, né. Falando, ó, o copeiro-chefe, ele deu um sonho. Ou seja, o copeiro-chefe teve que ter primeiro o quê? Fé. Crer que ele ia sair dali e ia viver aquilo. E ele fala, veja uma árvore, né, uma videira. Ou seja... Ali fala de provisão, fala que era grande, ou seja, estava mostrando um sonho para ele. É a mesma coisa o Senhor falando hoje para nós. Ó, ele aqui vê, ó, uma videira perante mim, ou seja, Deus está falando o quê para nós? Viva feliz. O que é? Abrindo a nossa visão. Aí, o que vai de nós agora? Fé. Não olho nada para trás mais. Agora é o Senhor que vai trazer tudo. É isso que Ele já nos falou. É Ele que nos entrega, da mesma forma que hoje Ele entregou pra gente, né? E Ele entrega a orientação, Ele entrega o quê? Ele nos mostra, entrega a bênção, Ele entrega a correção. Então a gente tem que saber assim, não, para eu viver feliz, eu tenho que estar com a presença, ouvindo a presença e seguindo com a presença. A presença de quem? Do Espírito Santo, né? Que é Ele que está nos guiando, é Ele que sabe todas as coisas que nós vamos viver aqui, porque tem um propósito. E quando o Senhor fala aqui do copeiro-chefe, né? O copeiro é um propósito, porque ali fala, ó, copeiro-chefe. Lembra que o Senhor trouxe a gente para servir? A gente tá aqui para quê? Pra gente servir e cumprir. Qual? Um propósito. E aí, quando o Senhor falando para mim, ó, o copeiro, ele serve, mas ele é chefe também. Lembra da gente ser governo? O Senhor nos dá pra gente governar? Ó, ele é copeiro, ele serve, mas ele também é ali, é o cabeça, né? É o chefe. Entende? Para governar. Então é isso que o Senhor está falando. Mas o Senhor está falando, viva feliz. Tanto para servir como para governar. Que a gente tem que saber. E aí pensando, né? Por que o Senhor fala logo do copeiro? Porque é do menor para o maior, né? A gente não queira ser maior para ser o menor, não. A gente tem que ser menor, servir. Eu sirvo, eu também governo. E assim é a gente fazendo pro Pai. Porque pro Pai não tem diferença, né? E aí é tão tremendo que quando ele fala aqui, aí falando de José também. José ali, olha, José já estava vendo ali também algo, porque quando ele vem ali, conta um sonho, lembra? Eu já falei aqui um pouquinho esses dias, né, de José, qual foi a dor dele, o que levou ele a ficar preso. Algo que vai vir, que talvez você vai se deparar hoje, que é algo que você viveu, mas só que o Senhor vai estar agora te levando a viver com um propósito, porque você vai ter o quê? Autoridade. Eu já passei por isso, mas você vai falar de sem dor, você vai falar para ajudar, você vai servir, você vai gerar fruto. E aí foi tão tremendo que hoje o Senhor está falando o quê? Hoje é dia 19, lembra? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos é para a gente continuar cumprindo os princípios do Senhor, né, para a gente viver feliz, né? E o 9, gerando fruto.
porque o 9 fala do fruto. Então, ó, o 9 do dia de hoje, e o Senhor leva a gente para ler o 9, o versículo 9, ou seja, 2 fala do quê? Divisão, ou seja, ficou para trás, é novo. E aí fala do quê? O Senhor está confirmando, viva feliz. Só que ele está falando o quê? De frutos, porque o 9 é frutos. E ele está falando o quê? Testemunha, multiplica, porque ó, do dia de hoje é o 9, mas ele está levando a gente para o 9. Só que ele está falando aqui pra gente, o Senhor, ele não nos engana, o Senhor é verdadeiro. Ele é vivo e é a verdade. E ele tá falando aqui, ó, do 40. Por que ele levou a gente no 40? Porque nós vamos ser provados, nós vamos ser testados. Até pra gente gerar cada vez mais, ficar mostrando, né? O quê? O fruto do quê? Da felicidade. A felicidade, que quando a gente fala, ai, tô feliz, não é quer dizer que você não vai passar. Não, você vai ter o contentamento. Eu tô com Jesus, mas eu estou feliz. Né? Porque com Jesus é isso, é a gente viver tudo isso. Aí, ó, a gente tem vivido tantas coisas, eu fico maravilhada. Eu falo, Senhor, o Senhor é demais. Quando eu tô lendo a palavra aqui, falando meu devocional, eu falo, Senhor, eu fico maravilhada, eu fico apaixonada cada dia mais pelo Senhor. Eu falo, Senhor, o Senhor é demais, né? Tantas coisas que o Senhor nos revela, nos faz viver coisa que a gente não sabia. E quando a gente começa a ler, né, eu falo, meu Deus, eu quero assim mais. Então é isso. E a vida com o Senhor é isso, é uma vida nova e tudo novo, e todo dia a gente vive novidade de vida. A gente não vive aquela vidinha ali do mesmo, as mesmas coisas, não, é todo dia novo. Eu falo, meu Deus, cada dia o Senhor nos surpreende, né? Às vezes até com uma correção o Senhor nos surpreende, ali tem ensinamento, o Senhor fala com a gente, filha, eu tô te levando para isso, entrega a promessa e mostra mais a promessa ainda. Eu fico maravilhada. Aí fala, né, cada dia é um presente, porque a presença está conosco, a presença do Senhor conosco todos os dias é o melhor presente. Imagina você ganhar todos os dias presente aqui na terra, não é gostoso? Agora imagina você estar com o presente, que é a presença de Jesus, né? Através do Espírito Santo. E sabendo que a gente está indo para onde? Para a eternidade, que a gente vai morar no céu. Nossa, é tremendo, né? E lá não vai ter mais tristeza, não vai ter nada, a gente vai ser feliz, eterno. Então o Senhor já está falando aqui, viva feliz aqui já, filha. Viva comigo. Porque com o Senhor, mesmo a gente tá passando coisa, a gente vai saber que aquilo ali tem um propósito. O Senhor nos traz a paz dele dentro da gente e fala, não, aquilo ali tem um propósito. É tremendo, né? Eu creio que o Espírito Santo falou muito ao seu coração e agora é um novo tempo, tudo novo, e vamos desfrutar, vamos ajudar mais pessoas, né? Porque esse é o papel agora, a gente servir, né? E multiplicar, governar e ajudar outras pessoas a viver isso que nós vamos viver agora, que nós vamos viver um novo tempo, sem ficar olhando nada para trás. A gente já fez, nós já fizemos nosso acerto, já com o nosso passado, tudo já ficou para trás agora. Agora é novo, porque o Senhor fala, quando a gente se arrepende, pede perdão, né? Já no esquecimento. Não precisamos lembrar de mais nada. Agora é o novo. Eu tô vivendo um novo tempo. Quando alguém falar para você, não sei o que, você fala, não, filha, agora eu tô vivendo um novo tempo. Qual é o propósito disso? Vamos viver um novo tempo também. Viva o novo. Vive feliz, e essa é a felicidade, porque a felicidade contagia outros, e aí é o fruto do quê? Da alegria, o fruto do quê? Da fé, o fruto do quê? Da perseverança, e o fruto do quê? De querer multiplicar mais, porque quando você está feliz, você quer mostrar a sua felicidade, não é? E essa felicidade não é uma felicidade que dura agora, não é uma felicidade que, independente, você vai estar feliz, você vai estar contente, você fala, não, eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, porque Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, nada podemos viver. Pai, sabemos que hoje o Senhor nos acordar e dizer, viva feliz. Pai, sabemos que para a gente viver feliz tem que ser com a Tua presença, Pai. O Senhor já deixou aqui o Espírito Santo, o Senhor já nos garante, ó Pai. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, que nos está conosco, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem nos levado a viver, Pai, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e a minha oração é, Pai, Espírito Santo, continua conosco, nos ajude a continuar e a permanecer com a presença. Pai, que nós possamos estar atentos, com o coração humilde, Pai, com o coração, Pai, que todo tempo, ó Pai, lembrando, ó Pai, de não te entristecer, que nós possamos, ó Pai, não ter medo, mas temer a Ti, Pai, de não querer perder a Tua presença, de saber, Pai, que nós temos um presente todos os dias, que é a Tua presença, Pai, que nos guia, que nos orienta, que nos abençoa, Pai, e que nos leva a cada dia mais, ó Pai, a viver contigo, Pai, sabendo que um dia nós estaremos na eternidade, no céu, junto contigo, Pai, todas as lutas, as provas vão ficar, Pai, mas nós vamos estar contigo, com a Tua presença. Assim é minha oração, Pai, e que nós possamos
crer e viver, Pai, e ser feliz e desfrutar dessa felicidade que o Senhor está dizendo hoje para nós. Viva feliz. Assim é a minha oração. Eu já te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like, dê seu testemunho e gere frutos. Amém? Tchau.